graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na escatologia bíblica. E a temática que trataremos hoje é esta: antes do arrebatamento da igreja ocorrerá uma grande apostasia ou um grande avivamento. Iremos aqui pormenorizar, lançar luz acerca desta temática, né? E quando nós falamos do arrebatamento da igreja, sabemos que ele é um evento desencadeador. A partir dele outras profecias, outras eventualidades que diz respeito ao futuro terá aí o seu cumprimento. Sem que o arrebatamento da igreja aconteça, nem o tribunal de Cristo, nem as bodas do Cordeiro, nem o período tribulacional, Armagedon, julgamento das nações e entre outros acontecerá. Primeiro deve acontecer o arrebatamento da igreja, lógico que na visão pré-tribulacionista, né? Pois a visão pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento ocorre antes do período tribulacional, e essa visão é a que mais, com modéstia falando, é a que mais se coaduna com as Escrituras e com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para cada um de nós. Então, o arrebatamento é o evento desencadeador, ele é o primeiro evento, né? E sabemos que a partir dele outras profecias terá aí o seu cumprimento. Mas, segundo o contexto em que estamos vivendo, nada encaminha para um grande avivamento, para pessoas serem salvas. Mas, segundo o contexto em que estamos vivendo, tudo está se encaminhando de forma periódica para uma grande apostasia. E sabemos que a apostasia é o abandono consciente da fé. O indivíduo sabe que é as Sagradas Escrituras que mostram para nós o caminho da verdade, que mostra para nós, se não obedecermos à palavra de Deus, não teremos a eternidade com o Pai, com Jesus Cristo. Mas o indivíduo ele deixa para lá essa fé, essa palavra de Deus. Então a apostasia é um abandono consciente da fé. E hoje já acontece isso, as pessoas estão abandonando a sua fé para viver segundo os seus próprios princípios, os seus próprios costumes, né? E eu separei aqui alguns versículos bíblicos para podermos aí pormenorizarmos de forma bem detalhada, que tudo se encaminha para uma grande apostasia antes do arrebatamento e não um grande avivamento. E temos aqui 1 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do 1 até o versículo de número 3. Veja o que diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Esses últimos dias aqui é uma referência clara a um período que antecede o arrebatamento da igreja. Então, a expressão nos últimos tempos apostatarão alguns da fé é uma referência, é um período que antecede o arrebatamento da igreja, um período que antecede o arrebatamento da igreja. E o que acontecerão quando as pessoas se apostatarem da fé, tiverem o seu abandono consciente da fé? O que é que elas vão fazer? Qual é a característica de uma pessoa que largou a sua fé de forma consciente? Essa pessoa está dando ouvido, ela dá ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, ou seja, ela deixa a palavra para viver segundo ideologias, para viver sob teorias. Mas nós que temos
a nossa firmeza naquilo que cremos, se baseamos sim nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são a base para aqueles que vivem em Cristo. Então, essas pessoas que largam a fé de forma consciente, elas dão o quê? Ouvido a espíritos enganadores, aqueles que não falam a palavra de Deus, aqueles homens que são induzidos, conduzidos a não ao Espírito Santo, mas sim a demônios, a todo o princípio que vai contra a Deus. Então veja, nos últimos tempos, esses últimos tempos, como eu falei, ocorre um período que antecede o arrebatamento da igreja. Veja o versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Se falam mentiras, não estão falando a palavra de Deus. Tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Ou seja, homens se levantariam nesses últimos dias, nesse último período, para blasfemarem, para conduzirem as pessoas a saírem da centralidade que elas têm em Cristo. Então, o que antecede o arrebatamento, de forma bem pormenorizada, não é aí um grande avivamento. Não está para acontecer um grande avivamento como alguns pensam, né? Quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para o cenário, tanto econômico quanto político, religioso, tudo está para uma grande apostasia, ou seja, para um grande abandono da fé, um abandono consciente. Eu também separei aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2 e 3. Veja o que diz as Escrituras Sagradas. Melhor dizendo, capítulo de número 4 de 2 Timóteo, versículo 3 e 4. Veja o que esses cristãos veja o que fazem essas pessoas que abandonaram a sua fé de forma consciente. E as pessoas que também seguem essas pessoas. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí, veja o que ele fala para Timóteo. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, as pessoas que largam a sua fé, as pessoas que não querem compromisso com a palavra, são aquelas que se apostataram, largaram de forma consciente a palavra de Deus, aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles foram inteirados. Aí a Bíblia vai dizer, eles falam conforme as suas próprias concupiscências, eles são levados pelas suas próprias vontades carnais. Então, para uma perspectiva futura, né, quando nós falamos da escatologia bíblica, né, quando nós falamos de escatologia bíblica, falamos de eventos que acontecerá no futuro, né? A escatologia estuda os últimos eventos da humanidade, as últimas coisas que tem aí uma perspectiva futura. Então, antes do arrebatamento da igreja, que é um evento que ainda está para acontecer, é iminente, né? Inclusive pode acontecer até agora, porque a iminência é algo que pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora, enquanto eu estou gravando este vídeo. Então, de forma alguma, né, muitas pessoas têm diversas opiniões, né? Sabemos que a nossa opinião, ela deve estar pautada, ela deve ser formada com princípios bíblicos. Então, quando nós analisamos todo esse contexto
de apostasia, né, já está ocorrendo. As pessoas estão largando a sua fé de forma consciente e isso está crescendo cada vez mais. Isso mostra, isso certifica-nos dizer que o arrebatamento não será precedido de um grande avivamento, mas ocorrerá antes dele uma grande apostasia, um grande abandono da fé. E nós que temos a doutrina bíblica nas nossas mãos, tenhamos cuidado para não largarmos a nossa fé de forma consciente e entrarmos à fábula, dar ouvido a doutrinas de demônio, pessoas que falam segundo as suas próprias ideologias, né? Temos aqui também segunda de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2. Olha o que diz a Bíblia. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. As pessoas que vão seguir a sua própria vontade, viver segundo as suas próprias ideologias, praticar aquilo que eles querem, o caminho da verdade será blasfemado por estas pessoas que seguiram as suas próprias dissoluções. Versículo de número 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tenho, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, virá sim uma sentença sobre essas pessoas, sobre esses que largam a sua fé de forma consciente. E é por estes que a palavra de Deus ela é blasfemada. Veja o versículo 3, que é um versículo forte. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Então é um princípio bíblico dizermos que não haverá um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja, mas sim uma grande apostasia. E isso está crescendo e as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão pregando, se apostatam da fé, largam o que as Escrituras diz para viver segundo o que ele ou ela próprio pensa. E isso está acontecendo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um evangelho, não um evangelho de facilidades. A Bíblia diz que devemos entrar pela porta estreita. As pessoas estão apresentando, muitas pessoas estão apresentando a porta larga. Então tudo isso encaminha aí para uma grande apostasia. Lembrando, falando aqui sobre 2 pontos específicos. O arrebatamento é o evento desencadeador que, a partir dele outras profecias terão o seu cumprimento, e a apostasia é o abandono consciente da fé. Então, o que antecede o arrebatamento não é um grande avivamento, salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, não. Segundo a Bíblia, o que antecede o arrebatamento é as pessoas saírem da presença de Deus, as pessoas viverem segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias avolições carnais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Este foi mais um vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.